Ator do Lex quase foi o Superman, muitos efeitos práticos, inspirações para o Krypto, cenas de voo e por que o Henry Cavill não deu dicas para o David. Tudo isso e muito mais vamos comentar agora em 20 curiosidades sobre o filme Superman. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e eu já vou começar com a pergunta que não quer calar. Qual é o melhor filme do Superman? O do Christopher Reeve de 78, o do Henry Cavill de 2013 ou esse aqui do David Corenswet? Sweat? Me conta aqui nos comentários. O filme teve um orçamento de 225 milhões de dólares, sem contar o marketing, que deve ter sido pelo menos uns 100 milhões, tá com essa aprovação no Rotten e com essa nota no IMDb, e a expectativa é que faça 230 milhões na semana do lançamento, mas pode surpreender. A Warner espera que o filme faça pelo menos 500 milhões para pagar as contas, e que também o público gosta do filme para ter mais confiança no DCU. O James Gunn contou que estava escrevendo o roteiro para Superman antes mesmo de ser contratado para ser chefe da DC. Ele estava escrevendo antes mesmo de gravar a primeira temporada de Peacemaker. Ele contou que quis começar o DCU com o Superman porque o Superman é o super-herói original e queria usá-lo como ponto de partida para ser o centro do DCU. E como vimos, é isso que tá rolando. Vai ter gente de Superman aparecendo na segunda temporada de Peacemaker, vai ter Supergirl, que é uma continuação direta de Superman, tem até uma referência a Gotham City em Superman. O James Gunn disse que ele não queria contar a origem do Superman porque todo mundo já conhece. Então por isso a sua versão aqui no seu filme começa já a partir de 3 anos dele sendo o Superman e sendo conhecido mundialmente. E da mesma forma, não veremos a origem do Batman. O Batman já existe no DCU, mas não veremos a origem do Batman. Para se inspirar na hora de criar o roteiro para o seu filme de Superman, o James Gunn se baseou muito na HQ All-Star Superman e também Superman for All Seasons. O David Corenswet disse que ele se inspirou muito especificamente em All-Star Superman, para criar toda a diferença entre o Clark Kent e o Superman. Além disso, a atriz Maria Gabriela, que faz a engenheira, contou que a DC deu acesso a todos os quadrinhos da editora para o elenco poder ler, estudar e se preparar aqui para o filme. Eles mandaram um link que tinha tudo, literalmente todos os quadrinhos da DC. Ela pessoalmente disse que se empolgou tanto que ficava lendo os quadrinhos até no intervalo das gravações. E isso, claro, foi muito útil para o David, que foi o próprio Superman. Como eu comentei no vídeo sobre ele, que se você não viu, cara, link na descrição, esse vídeo tá sensacional. Ele leu vários quadrinhos, viu todos os filmes do Superman, estudou muito e acabou sendo escolhido. Mas até ele ser escolhido, cara, foi difícil. Começando que quando ele foi avançando e chegou nos testes presenciais, ele estava concorrendo com Nicholas Hoult e também com Tom Britton. Até chegar nos testes presenciais, Patrick Schwarzenegger e Jack Quaid até tentaram fazer um teste, mas não passaram. Para a Lois Lane, a Rachel Brosnahan estava competindo com a Emma Mackey e com a Phoebe Dynevor. A Samara Weaving até chegou a ser cogitada, mandou um teste, mas não avançou. O James Gunn pegou os 3 atores finais para ser o Superman e combinou com as 3 atrizes para Lois Lane. Então cada um, fez teste um com o outro, ele testou todo mundo junto. Mas quando chegou na vez do David com a Rachel, a química deles foi tão natural, foi tão forte, que os dois foram escolhidos na mesma hora. O David contou que além de testar com as atrizes da Lois Lane, ele fez vários testes ali, voando, sendo Superman, só pra sentir se ele realmente tem o peso do personagem, sabe? E pra fazer essas cenas, ele usava o traje do Superman do Henry Cavill, da mesma forma que o Henry Cavill, na vez dele, usou o traje do Superman do Christopher Reeve. Falando no Christopher Reeve, os atores aqui do filme se reuniram e viram um documentário sobre o Christopher Reeve poucos dias antes de começarem a gravar o filme, e que foi um momento muito legal e muito inspirador para todo o elenco. Inclusive, o Will Reeve, que é o filho do Christopher Reeve, até aparece aqui em Superman interpretando um jornalista como forma de homenagem. Ele até contou no programa Good Morning America que pôde conversar com o David e falar que o David lembra muito seu pai, que o David tem o mesmo carinho que o seu pai tinha pelo personagem e que o David tem o total apoio dele e de toda a sua família. Inclusive, tendo em mente o Superman do Christopher Reeve, o David insistiu para o seu Superman usar cueca por cima da calça. O James Gunn também sempre quis isso. Ele testou vários tipos de trajes diferentes, testou várias versões, não estava achando nenhuma versão agradável. Ele até conversou com o Zack Snyder sobre isso, e o Zack Snyder falou que passou pelo mesmo processo, testou várias versões, não gostou de nenhuma, e é por isso que o Henry Cavill não usa cueca por cima. Como o James Gunn estava na dúvida, ele fez o David experimentar as duas versões, uma com e uma sem cueca por cima. E com a cueca, o David convenceu o James Gunn a aceitar a ideia, até explicando que o fato deles
usar uma cueca vermelha por cima da calça é pra realmente parecer bobo, até pra esconder o quão poderoso o Superman realmente é. E como o Superman não quer causar medo nas crianças, mesmo sendo quem ele é e poderoso nesse nível, ele usa a cueca por cima. E quando o James Gunn viu isso, ele bateu o martelo. Uma das pessoas que não subestimam o Superman é, claro, o Lex Luthor. O Nicholas Hoult entregou um trabalho excelente, foi o melhor Lex Luthor do cinema e roubou a cena. E é curioso, porque ele foi o Lex Luthor, mas na verdade fez teste pra ser o Superman. O Nicholas comentou em entrevistas que quando tava lendo o roteiro, ele sentiu que, olha, talvez eu não combinasse tanto assim com o Superman, e sim combinasse com o Lex Luthor. A vozinha na cabeça dele tava dizendo isso. Mas ele falou, não, tá viajando, foca no Superman, James Gunn confiou em você, você é finalista, dá o seu melhor. Acabou que o David Corenswet acabou sendo escolhido, mas o James Gunn percebeu isso no teste, percebeu que Nicholas é o ator perfeito, mas não para Superman, e sim para Lex Luthor. Então depois do David ser anunciado, ele ligou pro Nicholas Hoult, convidou ele para ser o Lex, e na hora ele aceitou. Aliás, o Nicholas Hoult já foi o fera lá nos filmes dos X-Men e tentou entrar na DC por vários anos, mas nunca dava certo, até agora, né, finalmente ele ser o Lex Luthor. Eu vou comentar mais sobre tudo isso no vídeo de curiosidades só sobre o Nicholas Hoult, que sai nessa semana aqui no Good Nerd. Então, para você não perder, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, porque antes do vídeo do Nicholas, vai ser um vídeo sobre a Rachel Brosnahan que tá muito legal e você vai gostar. Ainda sobre o Nicholas, cara, a careca dele era real. Eu sei que é meio óbvio, mas tem alguns atores que usam maquiagem, tipo, não raspam o cabelo, botam só aqui, ó, maquiagenzinha e conseguem emular uma careca. Mas nesse caso, não. Os seus filhos rasparam toda a cabeça dele, máquina zero, deixou ele careca, e aí todo dia no set ele fazia manutenção pra deixar a careca reluzente. Outra pessoa que fez teste pra ser o Superman foi o ator Skyler Gisondo. Na verdade, ele nunca fez teste para ser o Superman. A história é a seguinte, quando ele foi chamado para fazer teste para ser o Jimmy Olsen, ele sabia que o filme seria Superman, mas não sabia qual seria o personagem. Então, inicialmente, ele achou que estaria fazendo teste para ser o próprio Superman, mesmo ele achando que não combina em nada com o personagem. Aí, quando ele foi conversar sobre isso com seus agentes, os seus agentes deram risada e depois explicaram que não, você não vai ser o Superman, e sim seria o Jimmy Olsen. E assim como o Nicholas foi o Lex Luthor perfeito, o Skyler foi o Jimmy Olsen perfeito, ele roubou a cena. O Skyler atuou muito com o David, mas principalmente com a Rachel. Eu pude conversar com a Rachel no tapete vermelho no Fun Event aqui do Rio de Janeiro, e ela me contou um pouco mais sobre como ela e David se prepararam aqui pro filme. Antes de eu contar como eles se prepararam, cara, quando eu falei com ela, muitas pessoas me perguntaram, nossa, ela é cheirosa, ela é bonita mesmo pessoalmente, como é olhar pra ela? E gente, eu não reparei na hora, porque assim, eu tava meio nervoso, não por falar com ela, não pela entrevista, surpreendentemente tava bem de boa, bem tranquilo. Eu tava mais nervoso pela pressão ali, que era tipo assim, eu ia ir lá fazer entrevista e sair pra dar espaço pra outra pessoa, tipo, foi complicado, sabe? Foi muita loucura. Então, tipo, na hora eu tava mais focado em fazer a pergunta, não errar no inglês, ser compreendido e depois, né, entender tudo que ela tava falando. Então, só depois, quando eu fui editar o vídeo, eu percebi que ela tava realmente muito interessada, sabe? Tipo, ela olhava no meu olho, olhava na minha boca pra poder entender a palavra, deu pra ver que ela realmente estava interessada no que eu tava falando e queria responder, sabe? Então, cara, depois dessa, Rachel Brosnahan, eu virei o seu fã e o seu vídeo tá muito maneiro, cara, vocês vão gostar. Voltando, quando eu falei com ela, ela falou que ela e David tiveram uma química natural, que é até meio que difícil de explicar, sabe? Eles não se conheciam antes de fazer o teste, eles se conheceram ali, a Vera, né, quando o James Gunn colocou um do lado do outro, mas foi tão natural, foi tão forte que os dois acabaram sendo escalados. E depois que eles foram escalados, eles se encontraram diversas vezes para conversar, para se conhecerem melhor, tomaram café da manhã junto, foram se aproximando e criando uma química absurda, que não só deu certo no filme, como também deu certo nessa press tour. E eles ficaram tão próximos que eles fizeram um acordo de só ver o filme na Premiere de Los Angeles. Eles podiam ver o filme antes, teve exibições, o Nicholas Hoult viu muitos antes da press tour, mas os dois guardaram para ver o filme com todo mundo, em Los Angeles, com seus amigos, com seus familiares, e assim foi feito. Sobre o trio, foi revelado o salário de cada um. Rachel e David ganharam $750 mil cada um, e o Nicholas Hoult ganhou 2 milhões. Assim, até ironia o Lex ganhar mais, porque o Lex Luthor é bilionário, mas assim, o Nicholas Hoult é o mais famoso dos três, tá em Hollywood há muito tempo, faz sentido.
mas é aquela, os 3 têm bônus de bilheteria. Então, quanto mais sucesso o filme fizer, mais os 3 vão ganhar. E claro, numa continuação, é óbvio, o salário do David e da Rachel vai aumentar. Inclusive, na coletiva de imprensa que rolou aqui no Rio de Janeiro, o James Gunn contou que o David e a Rachel ficavam enchendo o saco dele, mas não pra irritar, e sim no bom sentido. Eles faziam 1 milhão de perguntas sobre o filme, sobre seus personagens, sobre a visão do James Gunn, e o James Gunn adorou isso, porque isso só mostrou o quão os dois estavam interessados e queriam entregar o melhor trabalho possível. E de tanto perguntar pro James e conversarem entre si, David e Rachel sabem exatamente como Clark e Lois se conheceram, como eles se aproximaram, como começou o relacionamento entre eles. Eles não contaram porque isso pode ser explorado numa continuação, mas eles já sabem como tudo isso aconteceu. E realmente é uma pergunta interessante, porque, por exemplo, no filme de 78, a Lois se apaixona primeiro pelo Superman e depois pelo Clark Kent. Mas e a Lois da Rachel? Será que foi primeiro pelo Clark, quando o Clark entrou no Clarim Diário e depois descobriu que ele seria o Superman? Ou foi ao contrário, sabe? Tudo isso tá em aberto. O David contou que ele já tem contrato para uma sequência, para provavelmente um Superman 2. E provavelmente numa sequência tudo isso vai ser explorado. Ainda sobre eles no Brasil, James, David e Rachel vieram pro Brasil, pro Rio de Janeiro, para promover o filme. O Nicholas Hoult até viria, mas de última hora ele teve um problema e teve que desistir. A passagem deles aqui foi maravilhosa. Eles realmente adoraram estar aqui, fizeram caipirinha na praia, o James Gunn adora o Brasil, adorou o apelido Cabeça Branca, que meu amigo Lucas do Mundo da DC criou. Eles foram visitar o Cristo e me contaram que o James Gunn ficou morrendo de medo, porque ele tem medo de altura. E sério, eu só conheci o David e a Rachel, né, no Tapete Vermelho, mas alguns amigos meus conheceram o James Gunn, entrevistaram eles na Junket e todo mundo elogiou os 3. Os 3 estavam bem felizes, bem à vontade, bem dispostos e adoraram muito estar no Brasil. E sendo bem sincero, cara, é muito legal quando você vê isso. E também aqui no Brasil tivemos o encontro do David com o seu dublador, o Diego Lima. Eu conversei com o Diego e ele me contou que mesmo sendo o dublador do David há vários anos e em vários projetos, ele fez 3 testes diferentes antes de ser escolhido como o novo Superman. No final deu tudo certo, ele dublou o filme, foi um sucesso e quando chegou no Fan Event, o David pediu pro Diego ensiná-lo a falar português. Se liga só. Amigo, olha, próximo. A Rachel falou que adorou o Brasil, que quer voltar, e o David meio que acabou vazando que talvez ele volte eventualmente para uma CCXP. Então, vamos ver. O Diego foi escolhido como novo Superman porque ele é o dublador do David aqui no Brasil. Não faria sentido chamar o Guilherme Briggs, porque o Guilherme Briggs é o dublador do Superman do Henry Cavill. E como agora é o novo Superman, não faria muito sentido, né, usar o mesmo dublador. Eu vi dublado e legendado, e a dublagem tá muito boa, eu gostei bastante. Se você também viu dublado, me conta aqui nos comentários. Falando no Henry Cavill, o David contou que chegou a conversar com o Henry e também com Tyler Hoechlin sobre o Superman. O Henry, por querer, mandou uma carta para o David falando sobre o Superman. O David respondeu a carta. E o David mandou uma carta para o Tyler logo no final de Superman Lois. E o Tyler também respondeu a carta. Ele não contou detalhes sobre o que eles conversaram de fato, mas ele comentou que nenhum dos dois, nem o Henry nem o Tyler, queria dar nenhuma dica pra ele sobre como ser o novo Superman. Eles não quiseram dar dica porque isso é uma coisa muito de Superman. O Superman não gosta de ditar como alguém tem que ser, sabe? Mas os dois o encorajaram, falaram palavras confortantes, palavras amorosas, segundo ele, e deram total apoio, falando pro David, acima de tudo, se divertir fazendo isso. O David, inclusive, ele quer promover uma reunião de Supermans, assim como teve a reunião dos Homens-Aranhas, mas não no cinema. Ele quer um dia poder sentar com o Tyler e com o Henry, mas pra conversar pessoalmente sobre tudo isso, sabe? E Warner, essa ideia pra um podcast... Cara, iria quebrar a internet, hein? Falando da diversão, vendo os vídeos de bastidores, deu pra ver que todo mundo se divertiu muito gravando o filme. E vendo os vídeos, deu pra perceber que muitas coisas foram feitas de efeitos práticos. Por exemplo, o visual do Metamorfo foi todo feito de maquiagem. Aquele alien que fica guiando eles ali no universo de bolso também era de maquiagem. A Fortaleza da Solidão foi construída de verdade de efeitos práticos. Eles gravaram toda a cena de abertura no mesmo cenário que vimos no filme, ou seja, no meio da neve. Até o robô número 4, que o Superman interage, foi feito de efeitos práticos. Era um animatrônico real que estava ali no set.
Mas quem foi feito usando uma mistura de CGI com efeitos práticos foi o Krypto. O Krypto foi muito baseado no Ozo, o cachorro do James Gunn. Ele contou que adotou o Ozo logo quando começou a escrever Superman. O Ozo era um cachorro de rua, foi adotado e não tinha tido muito contato com humanos. Então quando o James Gunn adotou ele, o coitado era ligado no 220, causava caos pra todo lado. Aí o James Gunn pensou, cara, seria muito pior se ele tivesse superpoderes. Aí ele teve ideia e trouxe o Krypto pro filme Superman. A ideia dele no filme foi mostrar o quão caótico o Krypto era, sabe? Mas também o quão ele pode mudar as pessoas, assim como o Ozo mudou a sua vida. E como a gente viu no filme, foi exatamente isso. O Krypto é ali, ligado no 220, é fofíssimo, mas é muito caótico. Mas claro, ele é do bem. Mesmo Kal-El não sendo o seu nome, ele ama o Superman, gosta dele, só vê essa cena aí dos dois na cama, sabe? E o Krypto em Supergirl, cara, promete emocionar. Mas já adiantando, não! O Krypto não vai morrer em Supergirl, não caiam nessa fake news. O Krypto foi uma mistura dos dois. O James Gunn se baseou muito no visual do seu próprio cachorro para criar o Krypto, especialmente nesse lance da orelhinha, né? Que ele disse que é uma coisa típica do Ozo, e também se inspirou na HQ Mulher da Manhã, já que o Krypto é da Supergirl. Mas se baseando nessa foto de bastidores, eles usaram um cachorro real para ter referência em algumas cenas. Mas no geral, o Krypto foi quase todo feito de CGI. Por exemplo, nessa mesma cena da foto, que o Krypto fica ali em cima da Lois Lane e ela tem que dar um jeito de mexer na nave, então, o cachorro real não tava ali. A Rachel tinha que imaginar que o Krypto tava no seu colo e ela tava com dificuldades para conseguir, né, pilotar a nave. O James Gunn contou que a Rachel sofreu para conseguir imaginar o Krypto, passou alguns perrengues, mas no final deu tudo certo. Outra característica que ele trouxe para Superman foi a trilha sonora. Ele contou que a música do filme foi composta pelo John Murphy antes mesmo das gravações começarem, e que eles tocavam as músicas no set para passar a mesma vibe que teria no filme. Então, tipo, por exemplo, quando Lois e Clark estavam ali voando, dando um beijo, tava tocando a mesma trilha que tocou no filme, sabe? Além disso, ele fez uma parceria com o Spotify e criou uma playlist para cada personagem de Superman. E, segundo ele, a playlist da Lois Lane é que ele pessoalmente mais gosta. Ainda sobre o James Gunn, ele contou que chorou 2 vezes gravando o filme. Na primeira vez foi no discurso final do Superman, que realmente foi uma cena foda, e a outra foi na cena de beijo do Clark com a Lois no final, que ele ficou tão emocionado, que é tão bonito, que ele começou a chorar. Mas embora a cena do beijo seja bonita e emocionante, o David contou que ficou muito desconfortável gravando essa cena. Já estava no final das gravações, ele estava bem cansado, tava voando, subindo, de cueca por cima da calça, e ainda tinha que ficar ali segurando a Rachel enquanto beijava ela, sabe? Já a Rachel, ela tava se divertindo, adorou, foi a sua primeira vez voando, e quando tudo isso rolava, o David estava ali sofrendo e a Rachel se divertindo, o James Gunn tava chorando. E quando as gravações finalmente acabaram, pra comemorar, o David comeu um pedação de bolo porque ele finalmente pôde sair da dieta. Porque, detalhe, o cara se dedicou muito. Ele ganhou 18 quilos em 4 meses sendo natural só pra ser o Superman. E aqui nesse vídeo eu te conto isso com todos os detalhes. Aqui, cara, eu dediquei muito, eu vi muita entrevista, li muito sobre o David e esse é o melhor vídeo sobre ele que você vai ver no YouTube. Então, se você quer conhecer o David, clica aqui que eu te conto mais sobre tudo isso.